Onde você? Boa noite, tudo bem? Boa noite a Boa noite. todos. Estamos aqui ao vivo para falar sobre a live, sobre o sistema prisional, com os nossos convidados especiais, professor Dr. Arlindo Lourenço. Oi, professor. Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos também com o Maurício Monteiro. Boa noite para todos, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. E com a nossa convidada Paula. Boa noite a todos. Estamos aqui participando dessa grande live aí, que eu sei que vai enriquecer muito o debate. Obrigada aí pelo convite. Eu vou apresentar você, ter o espaço de vocês na fala, tá bom? Vamos esperar as pessoas entrando. Espera aí. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live do Sistema Prisional. Estamos E hoje a pauta é muito importante, né? E nós todos aqui, para o doutor Arlindo Lourenço, que é a pessoa que nos colocou em contato nessa rede, e nós temos histórias, né, em comum dentro da psicologia, no sistema prisional, e que nós vamos contar para vocês nessa conversa de hoje à noite, né? E o que é muito importante a gente falar sobre o tema do sistema prisional são muitas coisas que a gente colocou em pauta para falar, né? Sobre violência estrutural, violência policial, autoritarismo, o neoliberalismo. Nós também vamos falar de fora do cárcere. E é muito importante a gente falar, quando a gente pensa na pauta, né, do sistema, que a criminalidade, ao contrário do que as pessoas pensam no senso comum, né, não é uma questão única e exclusivamente de escolha, né, que há mecanismos sociais, políticos, que arrastam e alimentam essa máquina do crime e que nós vamos conversar com vocês aqui nessa noite, né, somado então também aos fatores, claro, subjetivos, né, das pessoas, formando essa complexa teia, né, que vai ser analisada aqui, discutida alguns pontos, né, porque são muitas coisas para nós falarmos, discutirmos nessa noite, né. Então, o que é importante é que a gente quer chamar também a atenção para essa pauta do sistema prisional, para a gente falar sobre a trama, né, das relações com a população carcerária, né? Então, a gente vai falar sobre no âmbito da justiça em geral, e a gente vai falar também na natureza das relações de uma forma geral, né? Entre a sociedade e o cárcere, né? Porque a gente tem muitos estigmas e preconceitos sobre a concepção do que a gente tem, né? Na nossa sociedade sobre o crime, sobre a pessoa criminosa, e isso gera estigmas e preconceitos que são complicados, né, e que envolvem todo esse universo que nós vamos debater aqui hoje à noite, né. Então, aqui, o que a gente tem na concepção do crime, que ele é uma complexa história de conflitos, né, entre os indivíduos, entre a sociedade, nessa trama toda das relações de poder que se apresentam, né. E a gente tem esses conflitos
conflitos que são da ordem do real, né? Eles existem aí na nossa sociedade. Então, a gente precisa compreender, né, as pessoas pelas histórias de vida também. E isso o professor Arlindo vai falar bastante com a gente, o Maurício, a Paula também, dos lugares de atuação deles. A gente vai começar com o professor Arlindo, eu vou apresentá-lo, ele vai fazer a fala dele. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris, boa noite, público presente. Espero que vocês gostem da nossa apresentação e se sintam à vontade, né, para perguntar, para questionar, eventualmente, algumas coisas. O professor, eu vou apresentá-lo, então, para vocês, para quem não conhece. Professor Dr. Arlindo Lourenço, ele é doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. Ele foi psicólogo atuante no sistema prisional do estado de São Paulo por muitos anos, tem muita experiência e ele vai contar um pouquinho também da trajetória dele. Professor universitário, super atuante na área, na academia, e ele é uma pessoa incrível, super generosa, que eu tive o prazer, a honra de ser aluna dele na graduação. E agora a gente vai ouvir o professor Arlindo, tá bom, professor? Por favor, com a palavra. Obrigado, Cristiane. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer inicialmente pelo convite generoso que você me fez. Quero agradecer também pelas gentis palavras sobre mim, né? Sobre os nossos caminhares, né? Nossas caminhadas aí pela universidade e as nossas relações com o cárcere, né? Queria também felicitar o Maurício, meu colega, amigo, camarada Maurício, aqui presente hoje. Também minha colega, amiga, camarada Paula, também presentes hoje, sempre também muito gentis, muito generosos, solidários, solícitos. Quero também cumprimentar todas e todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, e desejar que vocês tenham um bom início de noite hoje aqui conosco. A Cris já apresentou boa parte, né, das minhas trajetórias, que comecei lá em 1991, né? Eu era recém-formado em psicologia e fui trabalhar na penitenciária José Parada Neto em Guarulhos, como psicólogo. E tive uma vivência, né, de 24 anos, e eu diria que não só na penitenciária, porque acabei ficando em alguns lugares, né, da administração penitenciária, fiquei um tempo na escola penitenciária, fui professor na escola penitenciária, ocupei uma diretoria na escola penitenciária, estive também por uma época, 8 anos, 2 mandatos, no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, tive oportunidade de viajar por alguns estados a convite do Departamento Penitenciário Nacional, também para ministrar algumas aulas. Tive a grata satisfação de fazer um mestrado, estudando um pouco a escola no interior das prisões, e depois também a grata satisfação no doutorado em psicologia, estudando o espaço de vida dos agentes de segurança penitenciária. Já saí das prisões desde 2015, então já são 5 anos que eu não atuo profissionalmente nas prisões, mas é um dos temas que eu gosto bastante.
todo esse campo, né, que vai envolver a questão da violência, a questão da criminalização, a questão do cárcere, da prisão, são temas com os quais eu tenho muita afinidade e gosto bastante, então por isso eu continuo exercitando aqui, né, a possibilidade de falar e de transmitir algumas coisas que representam um pouco algumas ideias mais minhas, mas claro que na maior parte são ideias que me antecedem, vêm de outros autores, outras autoras. Bem, fui também professor universitário, né, e a Cris teve essa lembrança, a gente esteve juntos num período e depois fizemos um projeto de iniciação científica, e que bom que ela gostou do tema e continua avançando, continua observando, continua estudando esse tema que, repito, para mim é muito importante, muito interessante. Bem, sem mais delongas, né, eu queria dizer para vocês que fiquei pensando hoje, quer dizer, já vinha pensando estes dias, quando soube que participaria da live, qual poderia ser a novidade que eu eventualmente pudesse trazer para vocês sobre o tema, não é? Já que muito se tem falado sobre violência estrutural, muito se tem falado sobre autoritarismo, muito se tem falado sobre encarceramento em massa, muito se tem falado sobre neoliberalismo, né? Questões que a Cristiane traz ali na apresentação da live, né? E também fiquei pensando se a gente conseguiria fazer alguma relação. Aliás, tem toda a relação, essas questões, né? Neoliberalismo, encarceramento em massa, autoritarismo, violência estrutural. Tem toda a relação. Eu vou trazer algumas questões aqui para a gente esquentar a live, para a gente poder depois, eventualmente, responder algumas questões e também permitir que o Maurício e a Paula, né, que tem uma vivência muito importante, muito interessante dentro do sistema prisional, também possam se colocar, né? Bem, eu estava pensando aqui, né? Bom, primeiro eu estava pensando na questão do neoliberalismo, né? E a primeira questão que me perguntei, que na verdade de pronto já respondi, é o seguinte: antes do neoliberalismo, nós tivemos o liberalismo, né? Conhecido como liberalismo clássico, tem algumas denominações, né, por um regime político e econômico anterior ao neoliberalismo. E aí eu fiquei pensando, bom, também se prendia no liberalismo, né? E se prendia, em particular, o mesmo grupo de pessoas que se prende até hoje com o neoliberalismo. Talvez com o diferencial que no neoliberalismo, ou a partir dele, nós temos um crescimento exponencial, não é, do número de pessoas jogadas no interior do cárcere, não é? O que nós chamamos também de encarceramento em massa. Só para a gente ter uma ideia disto, eu queria ler para vocês o seguinte. Um levantamento do IBGE, num estudo deles, num documento intitulado Estatísticas do século XX, diz que 65% dos presos eram negros ou pardos, 70% analfabetos, e os já condenados somavam 44%, com idades entre 25 e 40 anos. Isso representava uma cifra de 56% de pessoas que, embora presas, se encontravam sem condenação. Vejam, estes dados, que parecem dados de hoje, século XXI, são dados de um período levantado pelo IBGE que compreende 1908 e 1912, ou seja, há 112 anos, 110 anos atrás, mostrando que naquela época nós já tínhamos presa nas prisões, né, pelo Brasil, um público que não mudou, tá certo? Não mudou. Vejam que no mesmo documento do IBGE, falando de 1990, depois a gente tem dados mais recentes,
O aprisionamento da maioria negra se manteve, é o que nós temos hoje na prisão, uma maioria negra, comparativamente ao número de população, né, negra ou branca, mas tivemos uma diminuição na faixa etária. Então, o IBGE levanta que a população negra não se alterou, o número de pessoas negras não se alterou em 100 anos, né? O que nós alteramos foi que nos últimos 100 anos nós tivemos uma diminuição na faixa etária das pessoas, né? Nos anos 90, 24,3% tinham de 30 a 39 e outros 22% entre 18 e 21 anos. Bem, como eu estava dizendo para vocês, neoliberalismo é uma doutrina econômica, política do século XX, ali meados dos anos 70, não é isso? E tem como teóricos von Mises e Hayek, não é isso? E que trata, basicamente, para falar em letras miudíssimas, não é, de uma diminuição máxima do Estado, incluindo uma diminuição do Estado na interferência junto à economia, né? Bem, isso quer dizer que o mercado é autorregulado, isso quer dizer que há flexibilização de direitos, isso quer dizer também que se privatiza serviços e políticas públicas, há uma desregulamentação, né, da sociedade, em contraponto ao Estado liberal clássico, né, vindo até 1970, ou também conhecido como Estado de bem-estar social, não é? Que tinha basicamente como premissa, né, a questão do pagamento dos impostos, não é, pela população em geral, pelos empresários, trabalhadoras e trabalhadores, e, consequentemente, o oferecimento pelo Estado de um mínimo, né, de possibilidade de existência. Claro que nós estamos falando de capitalismo, tá certo? Então, nem o liberalismo, nem o neoliberalismo conseguiu, né, até porque não está no bojo, né, desses sistemas econômico-político, né, sustentar equanimamente ou igualmente toda a população. Acho que vale a pena dizer que uma das primeiras experiências neoliberais se deu aqui na América Latina, no Chile, de Pinochet, né, nos anos 70, na ditadura, né, chilena, e no Brasil, primeiro com a experiência do Fernando Collor de Mello, num governo que durou muito pouco, né, e depois, né, com o Fernando Henrique Cardoso, na condição de ministro da Economia, instituindo o Plano Real, ali pelos anos 92, 93. Né? Queria-se, né, ter alguma coisa se contrapondo à ditadura militar, né, ou ao milagre econômico, né, o suposto milagre econômico propalado pelos donos do poder, que não se realizou, porque não se realizaria. Né? E com o Plano Real, então, os gastos públicos foram reduzidos, houve um processo de estabilização da economia e uma sustentação, né, econômica da inflação. O custo disso foi a privatização a preços muito baixos de empresas estatais e o sucateamento dos serviços públicos essenciais. Nós temos talvez uma cartada mais drástica, né, neoliberal, com o governo Temer, que sucedeu a presidenta Dilma, e finalmente agora com o governo Bolsonaro. Né, a gente tem assistido aí ao que sobrou, né, ao desmonte do que sobrou das políticas públicas e sociais que eventualmente nós tínhamos. Bom, o resultado disso nós sabemos, né, o extremo empobrecimento da população, uma boa parte da população é submetida a processos de exclusão gigantescos ou de inclusão perversa, né, se vocês quiserem caminhar por aqui, né? E surgem alguns elementos interessantes só para a gente fazer uma síntese rápida. Claro que não sou economista, não teria nem propriedade para falar tanto assim do neoliberalismo, mas alguns elementos que são importantes para a gente pensar o tema nosso aqui.
Não é? Então, o que nós temos hoje? Né? Um excesso de individualismo, uma questão da meritocracia, uma questão do empreendedorismo, uma questão da minimização do poder de articulação de trabalhadoras e trabalhadores. Né? Ou seja, para resumir, estamos todas e todos, né, à disposição de nós mesmos, certo? Bom, só que algumas pessoas, né, da nossa sociedade, que já vinham, né, num processo de exclusão gigantesco, oriundo desses processos todos. Aliás, aqui é importante a gente trazer uma questão da violência estrutural. Como que a gente pensa na questão da violência estrutural? Para falar de violência estrutural, nós precisamos pensar lá em 1500, quando o Brasil foi invadido pela esquadra, ou seja, uma força armada de Pedro Álvares Cabral. Então, em 1500, né, haviam aqui pessoas vivendo nestas terras, né, houve uma invasão por sujeitos europeus, né, que vieram para cá e começaram o desmonte. Né? Se a gente pensar no desmonte brasileiro, né, o desmonte brasileiro está lá em 1500, quando os índios são submetidos a trabalho escravo, os índios são catequizados contra a vontade, os índios são forçados a um processo de aculturação gigantesco. Tá bom? Bom, o que sucede nessa questão da invasão armada militar de Cabral? A escravização de negros, tá certo? Que são buscados, né, lá em África, né, tirados, né, uma grande parte deles e suas famílias, tá certo? Sequestrados e trazidos para cá para continuar aqui o trabalho que naquele momento já não se queria mais que os índios fizessem. Né? Então, nossa história está recheada destas questões, né, de, primeiro, invasão, colonização, depois escravização, né, o escravismo, chegando aqui, né, por último, a estes elementos de um neofascismo que nos cerca, né, nestes dois últimos governos. Bem, isto para dizer para vocês que desde sempre, ou desde 1500, né, nós temos elementos deste país que são, eu tenho pensado muito nesse conceito, que descartados. Eu até escrevi um texto um tempo atrás, Coerção à Brasileira e Categorias Sociais, Preto, Pobre e Marginal, o descarte de um povo. E aí eu fiquei pensando, né, se a questão aqui é descarte de pessoas, porque para a gente descartar algo, a gente precisa utilizar algo, não é isso? E me parece, e aqui as últimas pesquisas, né, econômicas, os últimos dados de cientistas sociais, políticos, que vão investigar o mundo do trabalho, vão investigar a contemporaneidade, vão nos dar conta de uma questão importante. Diferentemente de anos atrás, em que havia uma criação e uma reprodução de um exército de reserva, não é? De pessoas, mulheres, homens, que estariam disponíveis, né, para eventualmente assumir um posto de trabalho numa fábrica, numa oficina, numa indústria. Diferentemente de anos atrás, 30, 40 anos atrás, hoje não se trata mais, né, de formar exército de reserva para trabalhar em alguns lugares, até porque aqueles lugares, né, para onde essas pessoas iam há 20, 30, 40 anos atrás, não existem mais. Né? Com o avanço da tecnologia, ou das tecnologias, com a informática, os processos computacionais, né, a internet, enfim, com um movimento tecnológico bastante elevado, né, a que nós fomos submetidos, muitos daqueles trabalhos que existiam há 30, 40 anos atrás não existem mais. Isso quer dizer que boa parte da população, não é, e não serve mais nem como exército de reserva. Né? E acho que aqui a prisão entra como um elemento importante hoje. Né? Se até um tempo atrás a prisão era utilizada como um mecanismo, né, de
de inclusão das pessoas que lá estavam numa maquinaria, né, de docilização, né, corporal e docilização até da alma, né, me parece que hoje isso não é mais necessário, né, porque nós temos as forças policiais muito bem armadas e que numa eventualidade qualquer pode simplesmente eliminar sujeitos alegando legítima vontade, legítima defesa. Né? Aliás, legítima vontade foi um ato falho até interessante. Isso. Né? Defesa, mas é legítima vontade também de quem eventualmente comete esse tipo de ato. Então, qual é a questão, né, que eu tenho pensado? É que, assim, a prisão, ultimamente, tem servido, né, muito mais para esses fins, né, para, de alguma forma, fazer com que um grupo de pessoas desnecessários, né, para o mercado, né, esse mercado que é autorregulado, esse mercado que sabe muito bem o que faz, esse mercado que é superior ao Estado, esse mercado que compra o Estado, né, pelo voto, pela propina, enfim, né, se utiliza, né, de alguns mecanismos, né, ou de dispositivos, melhor dizendo, trazendo um conceito aqui que é de Michel Foucault, né, dispositivos que vão servir, né, a esse Estado como um componente importante, né, como um elo, né, nessa maquinaria, não só maquinaria de moer gente, mas uma maquinaria que, continuo pensando que se é uma maquinaria de descarte, né, ou uma maquinaria que está servindo meramente para um genocídio em massa de determinadas pessoas. Genocídio que, se não acontecer dentro da prisão, vai acontecer fora da prisão, né? Porque essas pessoas, eventualmente, que entraram lá sem conhecer o mercado formal de trabalho, retornando, né, para a liberdade, continuarão sem a possibilidade de atuação no mercado formal de trabalho. Isso a gente já tem uma marca, né, professor, bem grande dessa mercantilização que é do neoliberalismo, e a gente tem o pensamento também do Bauman, né, que é o sociólogo, que é o refúgio, né, da sociedade, essas pessoas que são consideradas descartáveis, lixos, que não servem mais. E aí a gente também tem importantes marcos teóricos, né, como o Goffman, né, professor, que fala também das prisões que são identificadas como instituições totais, né, aonde a gente coloca por fechamentos de muros, grades, aqueles inúmeros portões, para se certificar que as pessoas realmente estão excluídas, nesses portões, essas grades excluídas mesmo da sociedade, que não servem mais, esses dejetos sociais, né, estão à parte do convívio social, e porque a sociedade acha que elas cometeram atos, né, que mereciam estar nesse lugar, né, e aí um tema que a gente pesquisou muito na nossa iniciação científica e que eu continuo estudando sobre estigma e preconceito, professor, sobre o que Foucault também nos traz, né, como as instituições, né, as prisões, como os dispositivos disciplinares, né, que primam pela vigilância, a punição do indivíduo, e eu acho que depois a gente vai passar a palavra para o Maurício e para a Paula, mas a gente depois nas questões pode retomar esse ponto, né, para falar como que as leis nessa relação de poder, que é quem faz a lei é o senhor da lei, né, para os outros, para oprimi-los, né, então também tem uma violência na formação dessas leis, né, como elas são ditadas na sociedade, né, e aí a gente vê como que o Foucault falou, né, professor, que então, como a prisão está funcionando nesse mecanismo de vigilância e punição dos indivíduos, colocam lá as pessoas, né, mas a gente vê que esses mecanismos são ineficazes, são primitivos, né? É uma obsolência desse mecanismo que não está funcionando, como o senhor falou, do encarceramento em massa. Gostaria que o senhor concluísse essa primeira fala para a gente passar para o Maurício. Exatamente, viu, Cris? Eu queria exatamente falar isso. Acho que, assim, não há novidade
nesse processo quando a gente pensa que, primeiro, né, os donos do poder, depois de ter utilizado ao máximo os índios, descartaram. E aí começaram a utilizar os negros, a mão de obra escrava. Quando também acreditaram, né, e já tinham mecanismos, né, que poderiam prescindir da mão de obra escrava, não do negro, mas da mão de obra escrava também o fizeram. E agora eu acho que a gente está num momento bastante paradigmático, porque assim, nós não precisamos mais de muita gente. Aliás, nós, o mercado de trabalho, não é? Nós, o mundo do trabalho, nós, o grande capital, não é? Não precisa, né? Então, acho que a prisão hoje ainda serve como esse anteparo, né, de algumas pessoas que não sei nem se são descartáveis, mas servem, né, como objeto de descarte para serem ali na prisão capturados por lógicas, né, das mais diversas. Para terminar, eu sei que bom, a gente vai ter muita questão aqui para discutir, né? Quando você me apresenta e você fala lá no início, né, do conflito que representa a criminalidade, é importante a gente pensar, para terminar, que a criminalidade implica num conflito entre certas normas, que são tidas como normas por quem detém o poder, tá certo? Exatamente. E certas pessoas, tá certo? Porque algumas pessoas podem eventualmente descumprir determinadas normas sem cair nas amarras, né, ou nas garras, né, do sistema prisional. Então, acho que é isso. Acho que eu trouxe alguns elementos muito, talvez até muito, não sei se juntos ou relacionados, mas é para isso mesmo, para ouvir o Maurício, ouvir a Paula, e depois a gente fazer uma discussão aqui por meio das perguntas e das conversas. Tá bom? Obrigado, Cris. Agradeço, professor Arlindo, por todo o conhecimento que trouxe, né, e para nos colocar, contextualizar nesse nosso debate, na nossa discussão. Agora nós vamos ouvir o Maurício Monteiro, que é educador físico, egresso da Casa de Detenção, né, de São Paulo, ficou 16 anos no sistema prisional, ele vai falar sobre seu relato no cárcere e também da vida pós-cárcere, né, então falar também dos projetos que ele tem, da ONG, do Instituto Resgata Cidadão, vai falar sobre o Box Vencedores, né, que atende crianças e adolescentes entre 9 e 13 anos de idade, e ele vai contar também que ele sobreviveu, né, o sobrevivente do massacre do Carandiru do Pavilhão 9, vai falar conosco, e também a visão da periferia nesse contexto. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Uma boa noite para todas as pessoas que estão nos prestigiando aí. É um prazer estar aqui sempre com o professor Arlindo, aí, nosso parceiro, Leila, Cris, e eu venho com a palavra do egresso do sistema prisional. Muitas vezes é difícil até a gente estar falando a respeito, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de população invisível, o egresso ele é mais do que invisível. Se a gente imaginar, você tá ligado? Que se a gente pegar um morador ali de rua, der um banho nele, colocar uma roupa nele e chegar ele na porta de uma empresa, e eu, com todos esses diplomas aí que vocês estão vendo aqui atrás e outros aí, vários que eu tenho, ele arruma um emprego, eu não arrumo por conta, você tá ligado, do meu passado. Quando o professor estava falando aí do poder, certo? Que eles precisam, certo? Eu fiquei imaginando o seguinte, não mais ainda deles tacar a população negra, pobre periférica, na cadeia, eles ainda têm uma armadilha, que eu aprendi com um outro professor de penal falando para mim. Eles têm a armadilha de rotular como ex-presidiário. Então, quando você sai de lá, você já sai com esse rótulo de ex-presidiário, já é mais um bom e grande templo para você conseguir alguma coisa. E isso dificulta muito mais, certo? Eu comecei falando já assim, porque muitas vezes a gente começa a escutar
as coisas e você, ao mesmo tempo, você pensa em tudo que nós passamos, que eu passei no caso, e fica difícil, né? Então, eu vou falar agora de mim, né? A Cris já falou uma boa parte de mim, então eu sou um sobrevivente da Casa de Detenção de São Paulo, passei em várias penitenciárias do sistema, passei aproximadamente umas 40, 50 penitenciárias nos trânsitos da vida. O massacre na Casa de Detenção de São Paulo, ele é um grande exemplo da impunidade, um grande exemplo da má informação, porque, segundo as notícias que temos na mídia, o governo e muitas pessoas, supostamente foram assassinados 111 presos. Eu estava lá, contei muito mais que isso. Estava lá, vi muito mais do que isso serem assassinados. Então, fica difícil você acreditar no que se passa numa televisão, no que a mídia quer passar para a gente. Por conta dessas informações que você tem certeza daquela informação, porque você viveu aquilo, e você vê essa informação ser deturpada, ser modificada. Aí você fala, pô, mas eu estou ficando louco? Porque não foi isso que aconteceu. Eu vi. Então, é muito difícil, né? Muitas coisas, muitas informações. Então, eu até falo para as pessoas que estão assistindo nós, para a população, para que ela preste atenção nas fontes, da onde que elas colhem as informações, certo? Para que essas informações elas tenham uma realidade, certo? Eu, como um egresso do sistema prisional, tenho muitos obstáculos até hoje, né? Mas hoje eu sou formado, sou formado em gestão ambiental pela FMU, sou formando em educação física pela FMU, eu faço projetos, sou formado em curso de projetos sociais pelo SENAC, sou instrutor de boxe formado pelo Conselho Nacional de Boxe, sou técnico em meio ambiente formado pelo Guaraci Silveira e mais alguns diplomas, mais algumas coisas que a gente tem, porque eu acredito na educação, eu acredito que o estudo, a educação, ela é a porta que vai tirar nós, você tá ligado, lá daquele anonimato, lá para onde que estão empurrando nós. Porque o que eu sempre falo para as pessoas, em algumas palestras que eu faço, eu falo o seguinte, a violência, certo? Se ela tem muitos públicos, muitas pessoas, certo? Que são empurradas para essa violência, em especial, até por eu fazer parte desse público, eu gosto de falar do egresso do sistema prisional. Eu gosto de falar do egresso porque o egresso é que nem eu acabei de citar, ele é invisível em cima de tudo. Assim, ele é o último a ser visto. E são pessoas que é o seguinte, muitas vezes, eu, por exemplo, no caso, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho nem que pedir desculpa para ninguém. Por que eu não tenho que pedir desculpa? Eu já paguei. Eu paguei até o que eu não devia, eu paguei. A justiça. Segundo as leis vigentes, segundo o que o poder fala, eu paguei, não devo mais nada. Mas muitas pessoas, elas me veem achando que eu ainda devo alguma coisa. Tem gente que olha para mim e acha que eu devo ainda. E aí eu tenho que olhar para ele e falar, meu amigo, eu não devo nada para você, não devo nada para a justiça. Pelo contrário, se a gente for ver, o governo deve. O governo deve, por que o governo deve? Aquele dinheiro desviado, aquele roubo daquele projeto social que eu poderia estar incluso e não ser empurrado para a marginalidade, cadê aquele dinheiro? Então, se esse dinheiro foi desviado, que a gente estamos vendo aí as contas, a gente estamos vendo aí o governo, aí o desmando aí que esse governo atual está fazendo aí, com bandido bom é bandido morto, certo? E muitas pessoas abraçando, então a gente todos estamos vendo para onde que está empurrando muitas pessoas. Aumento da miséria, aumento da população de rua, aumento da população no cárcere, mais de 700 milhões de presos. Então, quer dizer, são tudo notícias que nós, certo? Como sociedade, se nós não pararmos para olhar, para ver o que está acontecendo e não tentar modificar isso, a violência vai chegar automaticamente na porta da casa de todos. De todos. Não adianta a pessoa falar, isso aí é um problema do governo, não, é um problema de todos, porque na hora que o cara for chutar a porta, ele vai chutar a porta da sua casa. Ele vai roubar lá a sua casa. Aí você vai falar, puta, meu, cadê o governo? Cadê o governo? Não, você tem que prestar atenção no papel que você está fazendo. O que você está fazendo para você ver o que está acontecendo? Qual é o meu papel?
se eu estou votando naqueles políticos, aquele bando de safado que está lá, certo? Então eu já estou envolvido, eu já estou sendo conivente com alguma coisa, se eu não falar nada. Então eu tenho que correr atrás, sim. E se eu achar que isso daí não é solução, então eu vou procurar ali um projeto social ali do lado da minha casa, ali para ver o que eles estão fazendo pelaquela população do entorno, para ver se eu posso fazer alguma coisa, você tá ligado? Para favorecer isso, para tirar ele da miséria, para tirar ele lá do anonimato, da onde ele vai querer pular daquele anonimato. Então, a gente tem muitas coisas que ficam difíceis. Eu estava lendo ali uma nota ali que me mandaram, no jornal, o Le Monde Diplomatique do Brasil, que é uma nota pelo Rafael Godoy e o Ricardo Campelo. E eles falam sobre o sistema prisional, certo? A Defensoria Pública, ela deu entrada em uma ação civil pública para os presos, no mínimo, ter visitas virtuais. Então, quer dizer, eles negaram e alegaram falta de verba. Legal. Essa é a alegação deles. Legal. Só que aí, certo, em pesquisa por essas duas pessoas mesmo, nas últimas semanas, cerca de 20 milhões foram destinados para o DEPEN, para aquisição de artefato com granadas, com armas e munições não letais, com o propósito de enfrentamento a possíveis tumultos no sistema prisional, em razão de suspensão de visita. Quer dizer, eles não querem gastar para evitar, mas eles estão gastando para amassar aquele movimento. Porque, uma hora o preso está lá 3 meses sem ter visita, é um direito dele ter visita. Legal, então, se até o próprio preso, de uma certa maneira, ele acha, concorda, entra nessa, você tá ligado, de ter que ficar e tal, legal. Aí eles estão esperando uma solução, certo? Aí, em vez das nossas autoridades pegarem e ver uma solução que está sendo feita em vários locais, certo? Como uma visita virtual, não. Preferem investir no armamento, esperando já os caras se rebelar para eles entrar lá dentro e massacrar aquela população. Mano, tá com brincadeira, meu? Tá com brincadeira e nós aqui vamos ficar olhando e falando, é isso mesmo. É problema deles, os caras estourou a cadeia lá, lamentável. Lá dentro eles já estão quietinhos, já estão protegidos lá dentro. Mano, a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que pensar que aquelas pessoas lá dentro, uma hora elas vão sair aqui para fora. E na hora que elas saírem aqui fora, tudo que elas aprenderam lá dentro, elas vão utilizar aqui, porque é o que está tendo. É o que está tendo, fora os olhos nossos, os olhos da sociedade aqui fora, para com aquelas pessoas, para com os familiares daquelas pessoas, certo? Então, nós vamos ter o ponto de vista, vai ter a vista do ponto. A vista do ponto é o olho deles para a sociedade. Certo? A que ele vai olhar e vai falar, puta, vocês gostaram de ver eu lá dentro sofrendo, né? Então, puta que pariu, meu. Violência gera violência. Isso que eu quero dizer. A violência, ela gera violência. Certo? Então, todos da sociedade têm que participar, têm que se levantar. A gente não pode olhar a violência aí do braço armado do Estado aí, tá assassinando nossos jovens. Na quebrada aqui tá sendo morto aqui a molecada, meu. Antes, quando eu passava na frente de uma viatura, os outros chamavam de black rota. Era fatal, era eu passar o sem enquadrado. Hoje, nego velho, de idade, eu passo, os caras nem olham para mim. Mas quando vê a molecadinha passando de bombetinha na cabeça, andando parecendo um para-brisa, às vezes é o jeito do moleque, significa que o moleque é bandido. Os caras já enquadram, já jogam no chão, pisa na cabeça, chuta. Quer dizer, uma puta de uma violência desnecessária quando não atinge uma maior letalidade em cima disso. E o nosso governo querendo aprovar o excludente de licitude. Isso que o professor estava tentando falar aquela hora. Excludente de licitude. Os caras vão poder assassinar e, é isso mesmo. Será que foi reação? Foi não sei o quê? Não, o cara piscou muito e nós matamos. Então, quer dizer, e a sociedade, ela vai ficar simplesmente olhando, achando que é isso mesmo, que deve acontecer, porque o cara roubou um telefone, ou até porque cometeu um latrocínio. A gente tem que entender que nós temos leis. As leis são formadas pelo poder. E se a gente estamos concordando com essa lei, você tá ligado? E tem gente que não concorda, que acha que ela deve ser mais dura, então corre atrás para que isso aconteça. Mas não dê carta branca.
Porque a partir do momento que dá a carta branca, a violência aumenta e essa violência ela vai retornar para a própria pessoa. Eu aqui, então, em tudo que eu estou falando, o professor Arlindo, depois eu vou ter uma pergunta para o senhor, meu professor querido e amado, certo? Eu gostaria de perguntar para o senhor, como o senhor já trabalhou no sistema prisional, por que aquela junta criminológica, essa junta criminológica ela é formada pelo psicólogo, pelo psiquiatra e pelo assistente social, certo? Por que essa junta ela é o maior empecilho para que o preso consiga sair de dentro do sistema penitenciário? Isso é o trauma do preso. E não só do preso, quem se encontra também fora dos presídios também tem esse problema. Quando eu saí de condicional, certo? Me pediram exame criminológico, que é essa junta. Eu só não fui porque os desembargadores votaram contra. Mas, senão, eu teria que voltar para o semiaberto, que você não volta semiaberto, o fechado para fazer o exame para depois sair de novo. É brincadeira. É brincadeira. Então, quer dizer, isso é realidade no nosso sistema. O terror do preso é esse. O preso, quando ele ganha o semiaberto, que ele sabe que vai ter que fazer o exame, nossa, o cara chora. Se ele estiver no semiaberto, ele pula e foge. Quer dizer, ele está sendo induzido, ele está sendo obrigado a fugir. Ele está sendo obrigado, porque ele sabe que de 100, 2, 3, 4, poxa, eu acho que eu estou sendo até muito, consegue ganhar o positivo dessa junta, certo? Então, quer dizer, o sistema ele é feito, certo, para encarcerar e para quando sair, você está ligado? Ser jogado para a lateral, ou se não voltar para que essa máquina continue. E nós temos muitas dificuldades em estar mudando isso, certo? Eu faço minha parte. Eu acho que cada um, eu não acredito em quem vai resolver tudo. Eu acredito que cada um faz a sua parte. Nisso, eu entro falando sobre do que eu faço parte. Eu faço parte do Instituto Resgata Cidadão. O Instituto Resgata Cidadão é uma ONG, certo? Nós não depende de ninguém dá nada para nós, certo? Só que é uma ONG. Certo? Eu vejo os outros falar até de Ongueiro, o presidente outro dia, o Ongueiro, tirando a credibilidade, queria que ele vinha ver aqui o trabalho que nós faz aqui na periferia, aqui, dentro da favela aqui, sem nada de ninguém. Então eu tenho meus aluninhos de 9 a 13 anos, dou aula de boxe com essa molecada, você tá ligado? Para que eles aprendam. Se ele pode não ser um atleta, mas eles podem ser o cara que vai confeccionar luva, eles podem ser o empresário, ele pode ser o cara que vai fazer o ringue, pode ser o cara, sabe? Então, existem várias outras vertentes que ele pode conquistar. E ele sabe, para ele conquistar alguma coisa, ele vai ter que se dedicar. Porque para a molecada entrar no boxe, tem que treinar muito, tem que gostar de verdade, certo? Porque até o esporte, o boxe é um esporte discriminado. É um esporte que fica relegado a lateral da sociedade também. Quando fala do boxe, olha, é violento e tal. A nobre arte é conhecida como a nobre arte. Só isso. Então, não tem violência. A realidade é que não tem violência. São duas pessoas preparadas num ringue, certo? Soco para lá e soco para cá. O mais preparado sai vitorioso. Certo? Então, não é bem... Então, quer dizer, eu penso que a elite, ela é o que convém a ela fala bem, propaga, certo? E já era. O que não, ela joga para o escanteio e fala assim, pai, esse aí vai ser onde que nós vamos pisar em cima. Certo? Esse daí vai ser o que nós vamos jogar na mídia e falar que não presta. Então, é o preto, o pobre, o boxeador, o capoeirista, certo? Alguns outros esportes que são relegados às periferias de tudo. Maurício, a gente vai voltar nesses questionamentos que você fez. Eu também apontei aqui para falar brevemente sobre a atuação do psicólogo na penitenciária. Só para você concluir sua fala e para a gente passar para a Paula, eu vou ler para você uma pergunta que surgiu aqui. Acho que é Sidney Soares. Ele pergunta, Maurício, conta para a gente por que não existe mais rebelião na estrutura penitenciária. Seria porque a administração pública atualmente é eficiente? Para você dar sua opinião, depois a gente comenta no final, tá? Bom, meu professor Sidney, prazer em vê-lo aí, professor. Esse cara é um cara que eu admiro muito, ele foi diretor do Museu Penitenciário Paulista, um cara que é sociólogo, então é um cara que, pertinente a essa pergunta que ele está fazendo aí, legal. Não. Hoje não existe,
Por causa do quê? Por causa do primeiro comando da capital. Comando acabou com aquela desigualdade, né? Então, hoje em dia, a rebelião, ela vem de acordo com a cúpula decidiu que sim ou decidiu que não. Então, o sistema penitenciário não está no poder do governo. O governo diz que está, mas não está. No entanto, que aí, ó, eles estão comprando arma, estão comprando não sei o quê e tal, porque eles sabem que eles vão desgostar alguém por conta dessa pressão que eles estão fazendo em cima da visita. Certo? Então, eles já sabem disso. Certo? Agora, se eles tivessem no comando, eles não precisariam de estar tendo essa notícia de eles estar comprando armas, de estar comprando as coisas, né? Então, essa administração, igual a muitas outras que, infelizmente, eu também vi passar, não é eficiente, não. Ela não recupera. Eles não estão pensando na recuperação do preso. Eles não pensam na recuperação do preso, não. Eu acho que esse mecanismo ele tem que ser mudado. Então, acho que, não sei se responde isso daí, mas nós vamos voltar, Mano Sidney, é isso, cara. Essa rebelião que não existe hoje em dia, elas não são seguradas pelo sistema em si, não. Não é. Porque não está sendo conveniente. É isso. Então, eu resumo tudo nessas falas que eu estou falando, agora passo a palavra, depois, quando tiver mais perguntas, estaremos por aqui. Obrigada, Maurício. Agora a gente vai passar... E é uma coisa, vou fazer só pontuar também uma questão muito importante que você trouxe, e que o professor Arlindo falou no começo, eu também, né? Sobre essa eterna punição da pessoa que passou pelo sistema prisional. Eles querem que a gente, como psicólogos, pensam que a gente continua punindo essa pessoa, mesmo a pessoa cumprindo a pena privativa de liberdade, elas ainda continuam punindo essa pessoa fora do sistema, né? Então, é um ponto muito importante para a gente poder conversar, né? E eu acho que essa live está aqui com esse propósito, né? Que a gente só vai conseguir compreender as pessoas que estão encarceradas, né? Não falando sobre a ilegitimidade dos meios, dos crimes que foram cometidos aí pela sociedade, né? Que é o que tenta fazer a tentativa de ressocialização, né? Mas a gente tem que legitimar, né? Dar legitimidade nesses fins, né? Então, o que a gente tem que fazer? Essa construção por esse diálogo, né? Construtivo, e é isso que a gente está trazendo aqui, né? Para a gente conversar. Mas a gente retoma esses pontos no encerramento. Agora a gente vai passar a fala para Paula Ituaçu. Ela é assistente social, egressa do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, tem importantes trabalho, né, no SAICA, no CTA, que ela vai contar para a gente também, e principalmente também sobre o projeto de prevenção ao feminicídio, Paula. Boa noite, seja bem-vinda com a palavra. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer mais essa oportunidade rica da gente estar debatendo e trazendo para a nossa sociedade o que acontece atrás dos muros, né? Que a gente fala que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Eu fiz uma pequena conjuntura para falar sobre a mulher dentro do sistema prisional, né? E a gente vê que o número de presas, ele vem crescendo cada vez mais. Nós temos uma porcentagem de 656% de mulheres presas no Brasil. O Brasil ele é o quarto país que mais cresce sobre mulheres egressas. O segundo levantamento do Infopem, 62% são negras, 74% são mães, 45% são apenas... e 45 são, apesar de privados e aqueles que já saíram em liberdade e que ainda estão presos, aliás, aqueles que ainda estão presos sem julgamento. Então, dentro da prisão, tem 45% de mulheres que ainda não foram julgadas, né? E o que mais chama a atenção, que é até um pouco assustador, é que dentro das penitenciárias femininas,
o que mais tem é negros, jovens, mães, mulheres que são a rima da família, mulheres que foram tiradas do seio familiar, muitas vezes foram recrutadas pelo tráfico, e por conta de não ter uma oportunidade de trabalho, e o tráfico ele faz muito bem esse trabalho de pegar mulheres, principalmente mulheres da periferia, que não conseguem um trabalho, muitas vão para o lado de trabalhar como mulheres do sexo, que hoje trabalhadoras do sexo, e outras vão para os tráficos, e a gente vê muito isso, eu vi muito isso dentro da penitenciária, e o que chama mais atenção é que o Brasil, ele é o 4º país que mais prende-se mulheres, né? Perdendo apenas, agora ele está em 3º lugar, isso foi um levantamento em 2016, que é uma informação nacional das penitenciárias, né, que a taxa do aprisionamento de mulheres são por cada 100 habitantes, 1.000 habitantes, o país deixa de ser o 4º lugar e vai para o 3º lugar. Ele só fica atrás dos Estados Unidos e da Tailândia. Então, a gente vê o crescimento de mulheres presas cresce muito, né? E o meu caso, por exemplo, eu sou uma mulher que esteve dentro do sistema penitenciário como presa e que eu não havia cometido o crime. O que eu mais ouço hoje nas mídias sociais, na televisão, nos próprios jornais que são propícios a falar sobre pessoas que cometem crimes, é que o preso, ele é sustentado, se o preso não tivesse lá, a gente teria mais dinheiro para fazer trabalhos sociais, né? Que o preso, só um preso, ele gasta quase 1.200 por cabeça ali dentro do sistema. E o que a gente vê é uma violência tão extrema da sociedade, porque nós temos uma sociedade que, desde o seu princípio, ela é uma sociedade machista, capitalista, e que te inclui de uma maneira perversa no sistema e nas políticas públicas que não te atende, né? Por exemplo, nós não temos nenhuma política que atenda as mulheres como uma prevenção de não voltar ao sistema, não voltar como presa, as que saem do sistema penitenciário. Aquelas que têm o seu alvará, que têm a sua liberdade assistida, que saem para a rua, ela vai voltar para a mesma casa, para o mesmo bairro, para a mesma situação que ela vivia, porque dentro do sistema prisional não houve nenhuma assistência, nem da psicologia, nem do serviço social, que atendesse essa mulher, que estruturasse ela, para quando ela saísse, ela saísse sendo assistida por uma equipe e sendo incluída no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de ressocialização, eu deixo uma pergunta: qual é a ressocialização que nós temos hoje, junto com o governo, que vai assistir essa mulher e essa família dela que ficou fora? Né? Porque quando você está dentro da prisão, você tem uma história fora dela. Né? Você tem uma família que muitas vezes passou pela opressão e pela quebra daquele vínculo que ela tinha com aquela mãe, que às vezes era a rima da sua família, que era a cuidadora do seu lar. No meu caso, eu fui presa, fui vítima de violência pelo poder policial, porque eu estava na minha casa, eu estava separada do meu ex-marido, e estava com a minha filha de 1 ano no colo, descendo a escada, quando o meu ex-marido veio fazer uma visita às minhas 2 filhas. Eu tinha 4 filhos na época. A Aline, de 7 anos, que hoje ela tem 26 anos, já tem 19 anos que isso aconteceu, foi em 2001. Eu estava com meu filho Rogério, que na época tinha 5 anos, a minha filha Ingrid, de 2, e o de 1 ano. A minha filha Fernanda, de 1 ano, eu estava com ela no colo quando a polícia invadiu a minha casa após esse meu ex-marido
entrar para visitar as filhas. Meu ex-marido era do crime. Eu, por estar junto com ele, eu conheci algumas drogas, né? Porém, quando o fato aconteceu, eu já não usava droga nenhuma, eu trabalhava, né? E a polícia entrou na minha casa já chutando a porta e falando que a casa havia caído, já foi derrubando ele no chão, e um policial se aproximou de mim e já foi me dando um murro no meu rosto, né? Eu, por ter os lábios leoporinos, eu nasci com os lábios abertos, então eu tenho uma sensibilidade muito grande na região da minha face, entre o nariz e a boca, e quando ele me deu um soco, eu já comecei a sangrar, e sangrar muito. E a única ação que eu tive foi de segurar a minha filha para que ela não caísse no chão, porque ela tinha apenas 1 ano. A pancada que ele me deu, o murro que ele me deu, eu bati a cabeça na parede e voltei meia tonta e abracei a minha filha. E eu falava para os policiais, deixa os meus filhos sair daqui de casa, e o que eles falavam para mim assim, filho de peixe, peixinho é bom que eles vejam vocês apanhando para não entrar no crime, porque o crime ou é cadeia ou cemitério, era assim que eles falavam, e num tom muito agressivo. A minha filha, que tinha 7 anos, foi sair, o policial empurrou ela a ponto dela cair sentada no chão, e aquilo me deixou muito nervosa, e eu discuti com o policial, e aí eu comecei a apanhar, isso foi 4 horas da tarde, para dar uma resumida. Eles me levaram de lá do Brás, onde eu morava, na Rua do Hipódromo, eu fui transferida lá para São Miguel, para uma determinada delegacia. Chegando lá, nós fomos presos com 12, porque todos os rapazes, pessoas novas, que passavam no corredor do prédio onde eu morava, eles prendiam, levavam como suspeito de uma tentativa de homicídio de uma mulher que na época tinha 34 anos, tinha 2 filhos, e ela era amante de um policial que estava junto ali. Então, quando a gente chegou à delegacia, eles nos prenderam por uma janela, eu e o meu ex-marido. Eu fiquei presa pelo pulso, na algema, pendurada na janela da delegacia, pro lado de dentro. E ali eu comecei a levar choque, eu tenho marca de choque no meu braço até hoje, né? Eles colocaram o choque debaixo da minha unha, saiu aqui no meu dedo, e aí eles davam um choque para que eu falasse de quem era o carro que transportou a mulher, que tinha sofrido, eles colocaram que eram 19 facadas, e ela tinha alguns cortes no braço, que não eram facadas profundas, tanto que lá na delegacia o delegado falava para mim assim, fala de quem é o carro, e ele colocava uma corda no meu pescoço e apertava e falava para mim, fala e assina esse boletim aqui, declarando que você foi a mandante dessa tentativa de homicídio. E eu falava para eles que eu não tinha nada a ver, que eu não sabia disso, mas eles não queriam saber, porque o sistema, ele tem que achar um culpado, né? Ele tem que achar um culpado para aquele crime ou para aquele problema, ou eles têm que apontar alguém. É mais fácil a população, por ser machista e por acreditar naquilo que é passado na mídia, te criticar do que criticar, como disse aqui o meu amigo, né, Maurício. Eles não criticam o governo, eles preferem criticar eu e você, que somos trabalhadores e que somos menores, que estamos em risco todo o tempo de ser apontado, de ser julgado, do que apontar aí os crimes que estão sendo feitos pelo o pessoal do colarinho branco, como a gente costuma falar, né? Então, assim, eu fui presa e torturada dentro dessa delegacia. Eu já não aguentava mais apanhar. Quando chegou a reportagem, eu comecei a apanhar às 4 da tarde e fui parar de apanhar às 4 da manhã, quando chegava a reportagem, né? Tanto que eu passei em todos os jornais que vocês possam imaginar durante um mês, e a única pessoa que fez uma defesa prévia que eu não esperava, e que eu assisti isso depois, quando eu já estava no presídio,
que foi o Datena. Quando quando foi passada a reportagem, ele falou que aquela que estava presa não parecia ser agressora, mas a que estava dizendo que foi agredida tinha mais cara de pessoas que eram do crime. E com isso teve uma repercussão muito grande. Toda vez que a minha mãe comprava um jornal, eu saí na Folha de São Paulo, saí em todos os jornais que vocês possam imaginar. E os meus filhos ficaram com um trauma tão grande que eles não queriam ir para a escola, eles não queriam sair de casa, e eles ficavam o tempo todo chorando. Quando a minha mãe me visitava, eu fui transferida, fiquei 3 dias sumida, porque eu não tinha, do pescoço para baixo, um lugar que não tivesse uma marca. Para vocês terem uma ideia, além do choque, além de eu ter ficado algemada, pendurada pela janela, eu apanhei de taco de beisebol, eu apanhei de corrente, a ponto de 3 dias depois que eu fui parar na delegacia do 89 DP, que fica aqui próximo do Morumbi, eu tive convulsão compulsiva de tanto coágulo de sangue que eu tinha no meu corpo. Fiquei desacordada no hospital. Quem me socorreu foi uma carcereira, e foi ela que comprou os primeiros remédios, porque ainda a minha família não havia me localizado durante uma semana de busca. Quem me achou foi uma advogada, depois de uma semana, porque ela ligou na delegacia e falou que se eles não falassem para onde eu tinha sido transferida, ela ia acionar a corregedoria. E como eles sabiam que eu estava ruim, porque quando eu fui hospitalizada, quando eu voltei, quando eu acordei, assim, que eu consegui falar, porque quando fiquei um período desacordada, eu escutava tudo que eles falavam, eu sentia dor, mas eu não conseguia falar. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo naquele momento, mas o meu braço, o meu ombro, que estava deslocado por conta da pancada do taco de beisebol, os médicos mexiam e eu sentia toda aquela dor, mas eu não conseguia falar para eles que eu estava sentindo dor. E quando eu voltei, depois de 2 dias que eu já estava lá nesse hospital, eu acordei com a corregedoria ali dentro do quarto, com a carceleira e mais os médicos. E quando eu olho atrás do corregedor, estavam os dois policiais que mais havia me batido na delegacia. Isso em uma outra delegacia, não na 89. A 89 eu fui socorrida. E quando eu olhei para eles, e o corregedor me perguntou o que havia acontecido comigo, e se foi no 89 ou na outra delegacia, que era o 66DP, que foi lá que eu fui torturada, ele virou para mim e me deu um sinal, e eu olhei acima da cabeça desse homem e estava a foto dos meus filhos. E eles falavam assim, não porque meu nome é Leila Paula, e todo mundo me chama de Paula Ituaçu. E aí eles falavam assim, não é, dona Leila, que você caiu da viatura e fraturou a sua clavícula? E eu até comprei um remédio para você, e eu não conseguia responder. Eu só balançava a cabeça sim ou não. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei paralisada. Eu entrei num sistema como se eu tivesse entrado em choque. Eu não conseguia falar. E eles todo o tempo querendo que eu me posicionasse e que isentasse eles do que havia acontecido comigo. E, por um momento, o médico chamou esse corregedor e me deixou sozinha com esses 2 policiais. E ele apertou justamente o ombro meu que estava deslocado e falou para mim o seguinte, nós sabemos aonde é a creche dos seus filhos pequenos, nós sabemos a hora que a sua mãe sai e volta. Se você falar alguma coisa, nós iremos deixar de proteger a tua família. Foi isso que eles falaram para mim. E naquele momento eu entendi que se eu acusasse eles, a minha família correria perigo. E aí eu me calei. Não falei não falei onde qual delegacia tinha acontecido isso, só falei que no 89 DP
não tinha acontecido nada, que eu não tinha apanhado. E com isso fiquei, né, fiquei lá durante um mês, que foi a prisão preventiva, depois fui para o Dakar 4, que era o famoso Cadeão de Pinheiros, né? Fiquei lá mais ou menos uns 8 meses, aí teve aquela rebelião em 2001, lá no Dakar 4, onde eu fui transferida. Passou na televisão, teve mortes, e essa rebelião se deu por conta que na mídia eles falaram que eu havia descoberto que meu ex-marido era amante dessa mulher e eu mandei matar ela. Né? Eles fizeram uma fantasia e que com isso os filhos dela haviam ficado lá em casa e que eu havia tomado os filhos dela para criar como se fosse meu, ou também torturá-los. Foi isso que passou na mídia. E quando eu cheguei no Dakar 4, um dos policiais, que era lá da delegacia onde eu fui torturada, um primo dele trabalhava no Dakar 4. E aí, quando eu entrei no Cadeão de Pinheiros, eles falaram que eu havia brigado com o meu marido e matado o meu filho. E quando eu entro, eu fiquei na Charlie, lá tem os nomes, né, que é Alfa, Bravo, Delta e Charles, que são as alas, né? Eu fiquei na Charlie, e quando eu chego lá, as meninas fizeram uma roda para me agredir, falando que eu havia matado meu filho. Como eu nasci, fui criada no Brás, e eu conhecia muita gente. Nisso, quando elas fizeram a roda, eu ainda saí em luta corporal com uma, e desceu a faxina e gritou, mandando parar, só que eles já tinham batido grade, tinha umas mulheres lá que tinham batido grade, a polícia entrou, e ela falou que ia ser sumariado isso. E ela foi, no outro dia, lá no parlatório, que é chamado parlatório, onde você é chamada para falar com o advogado, ou quando você tem chama alguém para poder conversar, como elas eram da faxina, então eles colocaram elas para falar comigo ali. E eu contei o que havia acontecido, eles entraram em contato com o comando aqui fora, e aí eles falaram que a conversa era totalmente diferente e que era para conversar com um diretor chamado Maurício, na época, que era para me colocar para dentro da cadeia. Foi feita uma reunião, resumindo, e o doutor Maurício falou que iria me colocar de volta para a ala C, e ele não cumpriu com a palavra dele. Ele não cumpriu com a palavra dele, falou que não ia colocar, e se deu a rebelião por conta que o comando havia mandado pela falta de comprometimento desse diretor. E aí eu fui transferida para outras cadeias pelo fato da repercussão de ter sido feita essa rebelião com tudo. A penitenciária feminina do estado de São Paulo não me aceitou. E nós fomos transferidas em 6 pessoas no mesmo camburão, 6 mulheres. Eu, com a tentativa de... violências, né, Paula? É uma história que, se a gente ficar falando aqui nos detalhes, minuciosamente, é uma história de horror, né, e que retrata muito como que é a violência contra a mulher na nossa sociedade e ainda por cima no sistema prisional, né? Dupla violência, e eu já ouvi seu relato inteiro na íntegra, é uma coisa bem assustadora. É que eu gostaria de dar espaço também para as outras pessoas poderem fazer as suas considerações, e você depois pode retomar e falar um pouquinho sobre o projeto contra a prevenção do feminicídio, que é muito, muito importante, né? Mas pelo seu relato a gente vê, e do Maurício também, como que a instituição prisional, né, acaba por deixar essa marca excludente nas pessoas, né, que estão dentro do sistema prisional, na penitenciária, no cárcere, mas também para os egressos que estão aqui fora, né? Então, nesse sistema, a gente sofre
todas essas pessoas inseridas nesse contexto e os familiares também, no seu relato foi muito importante, que você trouxe à tona também como que uma pessoa mobiliza todos os familiares, todo esse sistema familiar, né? Como que é muito sofrimento, muita angústia, muito estigma, muito preconceito, como a sua fala trouxe, como a fala do Maurício trouxe, né? Então, é muito importante. Eu vou deixar você falar esses minutinhos aqui de encerramento, só da sua fala do projeto do feminicídio, para a gente poder falar um pouco também das questões que estão surgindo aqui. E eu quero dar uma devolutiva da pesquisa que eu fiz no meu Instagram para o nosso debate também. Por favor, Paula, fala do projeto do feminicídio. Após a minha saída, como a Cris falou, eu fiz uma graduação em serviço social, né? Tenho 2 pós-graduação em estratégia da família e saúde mental e uma pós-graduação que eu finalizei agora de gerontologia, onde um dos meus artigos é sobre a sexualidade da terceira idade no sistema prisional. Estou finalizando, vou disponibilizar para o professor Arlindo para dar uma olhada, porque a opinião dele é muito importante, também para o meu amigo, né, Maurício, para a Cris também, para o Sidney, quero mandar um abraço para ele, porque eu conheci pessoas fantásticas através do Maurício e da irmã dele, da Elaine, né, porque trabalhou comigo, também é uma assistente social aí muito atuante contra o combate aí de racismo e preconceitos que a gente vive. Fiz um projeto de feminicídio para atuar ali no Itaim Paulista, porque nós sabemos que nesse momento de pandemia é um momento onde mais as mulheres sofrem por conta do isolamento, né? E muitas delas não conseguem se pronunciar ou ir, por exemplo, fazer a denúncia, como é feito uma propaganda muito grande para se denunciar, sendo que nós não temos uma lei efetiva que ampare essas mulheres. Porque quando elas vão na delegacia para denunciar os seus agressores, elas não são atendidas como o projeto da Maria da Penha diz no seu papel, na sua escrita, que é para ser atendida por uma psicóloga, uma assistente social e um advogado no ato da denúncia. Ela é atendida por pessoas, por policiais despreparados, que na sua atuação, eles fazem perguntas agressivas, e a primeira pergunta que eles fazem é: o que você fez para que isso acontecesse? Então, elas são vítimas, vão até a delegacia para fazer essa denúncia e acabam sendo mais oprimidas ainda, e por isso que muitas deixam de fazer essa denúncia, e o número que nós temos é um número menor do que aquele que, de fato, seria para ser computadorizado. Então, eu fiz um projeto para trabalhar com essas mulheres. O projeto chama Resgata-me, Ainda Tenho Sonhos, né? Depois eu vou deixar também nos comentários os links do seu projeto, do projeto do Maurício, para as pessoas poderem entrar diretamente em contato com vocês, se inteirarem mais, porque é muito importante, né? E é importante a gente mobilizar, e as pessoas sabem que passam por violência, né? As mulheres, crianças, qualquer pessoa, né? Os deficientes, saber que tem lugares que elas podem fazer a denúncia e redes de apoio, né? Isso é muito importante, Paula. Ontem mesmo eu dei entrada só para finalizar, eu dei entrada no instituto que se chamará Instituto Anjos da Vida, que irá atender amplos projetos sociais, tanto como esse de feminicídio, quanto violência doméstica. Eu estou fazendo um projeto para idosos também, e tem muitas coisas aí que estou fazendo, né? Vou ser captadora de recursos desse projeto, até mesmo porque nós entendemos, eu atendo muitas pessoas voluntariamente, eu não estou trabalhando agora, mas atuei no CTA Aricanduva com pessoas em situação de ruas, trabalhei no SAICA, que é Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e Adolescente, que é o antigo abrigo. Então, eu tenho, assim, alguns trabalhos que eu fiz,
e que eu vou agregar dentro dessa instituição para estar amparando e trabalhando na prevenção de mulheres, de crianças, de idosos, e ser um braço aí para estar brigando contra esse preconceito que a gente tem ainda árduo na sociedade e que nos afeta de alguma maneira, porque mesmo sendo uma profissional hoje, muitas vezes quando nós somos parados, a primeira coisa que eles fazem é nos acusar do nosso passado. Mas queremos mostrar que mesmo eles tentando enterrar os nossos sonhos, a gente diz assim, que existe um poço muito grande. E às vezes quando uma pessoa está ferida dentro desse poço, e as pessoas não conseguem resgatar, elas começam a jogar terra para tentar matar. E nós que buscamos uma igualdade social, nós temos que subir nessa terra e mostrar que não é uma pá de terra que vai enterrar os nossos sonhos, mas que nós somos capazes de conseguir fazer coisas extraordinárias e também resgatar aqueles que estão junto conosco e os trabalhos em projetos sociais, assim como a gente tem colocado aí para vocês. Obrigada, Paula. É um projeto lindo, muito importante. Eu vou falar bem brevemente, porque eu acho que quero dar mais ênfase para as perguntas que a gente tem aqui, mas só para compartilhar com vocês também a minha atuação no sistema prisional, começou na graduação, no projeto de iniciação científica, que eu fiz com o professor Arlindo, né, no comando do time de universitários, psicólogos. Foi um projeto muito importante. A gente fez na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, onde o professor Arlindo atuou por muitos anos naquela instituição prisional. Nós pesquisamos sobre estigma e preconceito, que é um tema que eu estudo até hoje, né, e tenho me dedicado bastante. E a gente também estudou sobre estigma e preconceito também dos ASPs, do Agentes de Segurança Penitenciário, que dentro do sistema prisional é um tema também ainda pouco discutido, invisibilizado. As pessoas gostam de fazer muitas pesquisas no sistema penitenciário, mas com as pessoas que estão cumprindo medida privativa de liberdade e não com todas as pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então, foi um trabalho muito relevante que a gente fez com o professor Arlindo, pudemos conversar, aí depois o nosso projeto também se desdobrou, né, professor? Fizemos também a pesquisa com as pessoas cumprindo pena privativa de liberdade sobre estigma e preconceito, para os ASPs, né, porque muitos que estão aqui na sociedade, as pessoas do convívio deles, familiares, amigos, não têm noção do trabalho que eles fazem, eles escondem por uma série de estigmas, preconceitos, por uma série de violência que todo esse contexto oferece, né? E muitos deles também se sentem ameaçados e de falar que está numa instituição prisional, né? Então, é um trabalho que foi muito importante. Depois, simultaneamente a esse trabalho, eu também entrei num outro projeto muito importante, que é liderado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, chamado GEDUC. Essa sigla significa Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. É um projeto que se iniciou no ano de 2006, na penitenciária José Parada Neto, mas hoje ela se estende a todas as penitenciárias aqui do estado de São Paulo. Com o GEDUC eu fiz o projeto, participei, foi na penitenciária Adriano Marrei, e é um projeto muito interessante porque a gente está lá num diálogo horizontal, sem hierarquia, sem carteirada de nenhum título, ele é aberto, então tem um processo seletivo, ele é aberto à comunidade também, para chamar a comunidade, a sociedade civil,
por cárcere para debater essas questões com as pessoas que estão inseridas lá. É muito importante. Nós fizemos dinâmicas assim maravilhosas dentro do cárcere, que foram as próprias pessoas que cumpriam pena privativa de liberdade que proporam para a gente. Então, e reflete também na enquete que eu fiz aqui no meu Instagram, de algumas dinâmicas que nós fizemos lá, que foram os próprios, como que eu não sei como as pessoas falam, né, os presos, os detentos, mas que no termo da psicologia e do direito a gente usa pessoas cumprindo pena privativa de liberdade, né, utilizaram. Então, muito importante também, depois eu deixo aqui informações. E o último projeto que eu fiz, porque eu faço parte também do grupo Veredas, que é Psicanálise e Imigração, da USP, do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política. Então, eu fiz na PFC, na Penitenciária Feminina da Capital, um trabalho com mulheres imigrantes, então, as mulheres imigrantes no cárcere. E essas questões que a Paula também trouxe, como que a maternidade para a mulher que está nesse sistema prisional, são várias coisas também que a gente fez esse trabalho muito importante. São muitas coisas para debater, mas vamos para as perguntas, que são super importantes. Eu vou ler aqui as perguntas, mas eu vou falar só para o Maurício e para a Paula, compartilhando junto também agora, porque nós não falamos antes, da pesquisa que eu fiz aqui, Arlindo, Maurício e Paula, no Instagram. Eu perguntei, se você fosse um empresário, você contrataria um egresso, né, uma pessoa que já cumpriu pena privativa de liberdade? É só para a gente ter um termômetro, porque as pessoas que estão aqui no meu Instagram não representam a sociedade, a gente não sabe qual que é o gênero, não tenho todos esses pormenores, mas só para a gente ter uma ideia, um termômetro disso. Então, 80% das pessoas 90% das pessoas que responderam à enquete disseram que sim, que contratariam, se fossem empresários. Eu fiz uma pergunta sobre a pena de morte, se as pessoas eram a favor da pena de morte. 87% das pessoas que responderam disseram que não. 87% aqui disseram que não são a favor. Eu perguntei sobre a descriminalização das drogas. 82% disseram que são a favor, sim, da descriminalização das drogas. Eu perguntei também sobre os tipos de crime, quais, na opinião deles, eles achavam que deveriam ter uma pena mais severa. Em primeiro lugar, empatado, estão os crimes sexuais e o tráfico de drogas. Uma oposição que a gente teve na pergunta anterior, né? Em segundo lugar, ficou homicídio, e em terceiro lugar, a corrupção, para ter penas mais severas. E eu perguntei também se a pessoa casaria com alguém que tivesse cumprido pena privativa de liberdade, que tivesse sido presa em algum momento da vida dela. 60% responderam que não. Então, 40% sim, 60% disseram que não. Mas tem coisas aqui que não estão muito, muito boas nessa estatística. Eu vou ler aqui as perguntas. Conseguem ver aí que eu coloquei? O Enver Padovese, ele falou, boa noite. Redução das desigualdades sociais, ampliação dos braços do Estado, cultura, educação, saúde, moradia, por exemplo, podem auxiliar na diminuição do encarceramento? Por que isso não ocorre? Podem citar exemplos de ações existentes? Conheci o Maurício Monteiro em 2014 no SENAC, no curso de projetos sociais, e acompanho o trampo dele nas redes e admiro muito sua luta. Companheiro seu, então, aí, Maurício, né? Temos também a pergunta Sim, da Elaine Monteiro. O que ocorre
no sistema prisional é uma dupla penalização, pois o condenado leva à prisão propriamente dita e mais o estado de saúde que adquire durante seu cárcere. Está falando sobre a patologização, né, o adoecimento, né? Outra pergunta. Essa linda é a irmã do Maurício, minha amada. Outra pergunta. A penitenciária do Ela é irmã do Maurício. A invisibilidade e a violência da pessoa encarcerada é tida em várias camadas: gênero, cor, classe, orientação sexual, entre outros. Muito importante o apontamento, e a gente também pode falar sobre a população trans, né? A população também gay, né? Homoafetiva nesse universo do cárcere também. Temos um convite aqui, professor Arlindo, Vanderlei Fischer. Deixa eu ver. Paula, olha aqui para Paula. Faz um vídeo para o meu canal. Tantos dias de detenção contando sua história. Olha que legal. Depois você pega o contato dele. Nosso parceiro, aí, os caras A Fernanda falou assim: qual meio alternativo ao encarceramento que vocês acreditam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Vanderlei também fez um convite para mim e para você, professor Arlindo. Faça um vídeo para o meu canal para falar da ressocialização. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Do Sidney Soares a gente já fez no começo. São essas. Eu vou começar com o professor Arlindo. E aí, professor Arlindo, fala também, responde a pergunta do Maurício, que foi no começo da fala dele, né? Da gente falar do trabalho do psicólogo na prisão, né? Que a gente tem as perícias, os trabalhos. Por favor, professor. Bom, fiquei muito feliz com tudo que foi trazido aqui, né? Eu particularmente conheço uma parte, né, da história do Maurício, uma parte da história da Paula, sempre muito importante, inclusive, ter o contato novamente, né, com essas histórias, porque são histórias do nosso povo, né? Histórias que envolvem toda essa questão que nós trazíamos, né, logo no início da nossa live, né, do descarte de pessoas, da exclusão de pessoas, enfim, né, da invisibilidade tornada das pessoas, etc. Então, para mim, foi muito importante estar aqui com vocês. Vou começar, então, respondendo ao Maurício. A pergunta que ele faz é extremamente interessante, né? Por que a psicologia é tão temida, né? Por que a psicologia... porque parece que a psicologia está do lado, né, de toda essa maquinaria punitiva. Ela está do lado mesmo, ela está como força civil, aliada, né, nessa maquinaria punitiva excludente. A psicologia desde os seus primórdios. Vários autores vão trazer esses elementos para a gente pensar, incluindo Michel Foucault, né, quando vai falar do nascimento das ciências humanas, e vai dizer que as ciências humanas nascem como braço, né, do Estado para o controle das populações. A psicologia surgiu assim e ela continua assim, né? Então ela ajuda na classificação das pessoas no cárcere, ajuda na classificação como criminoso das pessoas que estão presas, né? Ela ajuda a categorizar cientificamente, né, o diferente, o desigual, enquadrando a pobreza, né, na base da pirâmide onde ela supostamente deve estar, né? Então, por que a psicologia é temida? Ela é temida porque deve ser temida mesmo, essa psicologia acrítica, essa psicologia ahistórica, essa psicologia reacionária, né? Está do lado dos fascistas, muitas vezes, né? Está do lado do fascismo, está do lado do genocídio, está do lado da exclusão, né? Então, tem que ser temida, né? Agora, ela precisa mudar, né? Na verdade, assim, a gente não deve ter só medo dessa psicologia, a gente precisa mudar essa psicologia, né? Precisamos
formar melhor o psicólogo, formar melhor a psicóloga, formar criticamente, né, os profissionais, né? Assim, isso é difícil fazer, né, numa universidade massificada, numa universidade que está cada vez mais funcionando à distância e não presencialmente. Então, é dessa psicologia que a gente deve se afastar e deve, eventualmente, até apresentar denúncia, né, ética contra essa psicologia, né? Então, a pergunta do Maurício eu acho extremamente importante, extremamente interessante nesse sentido. Tem mais algumas perguntas, né? Eu estava aqui anotando, deixa eu ver se eu acho aqui, onde eu anotei. A pergunta, por exemplo, do Enver, né? Diminuição da criminalidade, né? Enver, alguns países pelo mundo estão diminuindo, né, o número de prisões. A Holanda, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, alguns países pelo mundo têm diminuído, Portugal, né, tem diminuído a pena de prisão, né? Esses países têm adotado uma máxima que é assim, a prisão como exceção e não como regra, como é aqui no Brasil. E aí eu queria engatar já com a pergunta da Fernanda e dizer para ela boa noite. A Fernandinha esteve com a gente lá no projeto de iniciação científica, né? Então é um prazer tê-la aqui também. Quando pergunta sobre as penas alternativas, né, à prisão. Bom, o próprio nome já diz, né? Penas alternativas à prisão. O Brasil tem já no seu ordenamento legal as penas alternativas previstas. São 5 ou 6, eu não me lembro bem agora quantas são, mas o Brasil não aplica. Para se ter uma ideia, nós temos por volta de 5% dos crimes, né, sendo punidos ou sentenciados a penas alternativas. E 95% dos crimes, né, as pessoas são punidas a pena de prisão. Exatamente o contrário do que fazem alguns países pelo mundo, principalmente esses que eu estou dizendo, mas deve ter outros, né, em que a prisão é só para os crimes mais gravosos, para os crimes mais violentos, né, para os crimes de maior comoção social. E mesmo assim, né, esses crimes nem têm penalizações tão longas como as nossas, por exemplo. E só para dar um exemplo aqui, não sei se vocês vão se lembrar do atirador da Noruega, um sujeito que matou muitos jovens, dezenas de jovens, né, que fazia uma confraternização socialista, né? Esse atirador da Noruega, que depois se viu, tinha lá elementos fascistas, neonazistas, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão, né, por aquela quantidade de mortes. No Brasil, a pessoa seria sentenciada a 1.000 anos, 1.300 anos, né, uma coisa lá 21, né, por todos esses crimes. E eu não sei se houve assim, claro, a gente deve lamentar pelas vítimas, sempre. Né? Eu acho que as vítimas têm que ser sempre olhadas. As que morreram, morreram. As que ficaram protegidas, cuidadas. Mas, assim, eu não vi, por exemplo, como são nesses países, como é que a gente tem aqui, às vezes, não é? Por alguns tipos de crimes, né? Que também são graves. Né? Todo homicídio é um crime grave. Todo estupro é um crime grave. Enfim, toda violência, né, ela é grave, precisa ser evitada, precisa ser combatida. Então, Enver, como que a gente diminuiria? Né? A gente diminuiria se a gente tivesse políticas públicas de qualidade, eficazes, todas essas que você trouxe aí no comentário, de cultura, educação, né, de emprego, de renda. Até hoje eu gosto muito do conceito de saúde da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Se vocês quiserem procurar na internet, mas lá está dizendo que saúde não é só o bem-estar físico, mas é resultante das condições de moradia, de transporte, de habitabilidade, de saneamento, meio ambiente, e por aí vamos. Né? Então, nesse sentido, né, são essas políticas públicas que a gente deve alimentar. Né? Bom, a invisibilidade da população carcerária, né, ela é assim porque
representa a invisibilidade de uma população que a gente quer tornar invisível. Nós já falamos aqui no começo, não é? A população preta, pobre, periférica, né? Ou seja, não são mais necessários, né, para o mundo do trabalho. Bom, aqui a gente entra com racismo estrutural, com patriarcalismo, com uma série de ismos, né, que estão presentes desde a nossa desde o nosso desenvolvimento como povo, né, passando lá por aquelas questões que eu já trouxe no começo, de invasão, colonização, escravismo, etc. Né? Então, acho que é isso. Acho que, agora sim, nós, infelizmente, não caminhamos para isso. Né? O que nós temos hoje, estava até lembrando aqui, é uma necropolítica, que acho que foi seu último live, não foi? Sua última live, falava sobre necropolítica, certo? Uma política estatal de morte, né? Então, é isso que nós temos, né? De morte de um grupo de pessoas, né? Justamente a gestão de morte, né, professor, da necropolítica, ela é indissociável da gestão de vida. Então, é o reflexo que a gente está fazendo na vida e na morte tudo igual, né? Para onde a gente está caminhando, né? E eu acho que isso remete a Foucault novamente, quando ele vai falar do biopoder. Sim. Né? Então, que é o poder dos estados de deixar viver, né? Ou de matar. Né? Então, acho que, infelizmente, né, assim, por mais que a gente veja grupos de resistência, e aí a Paulo, o Maurício representam, né, possibilidades de resistência, por mais que a gente veja esses grupos de resistência, pessoas resistindo, grupos existindo, a nossa política está muito, muito distante, né, de um elemento, né, que fugindo, né, dessa possibilidade de matar sem qualquer constrangimento, né, pudesse efetivamente desempenhar um estado de vida, né, para os seus cidadãos, para as suas cidadãs. Né. Mas, repito, eu tenho visto resistência, isso é bom, porque senão estaríamos muito pior. Sim. Mas mesmo assim, parece que a correlação de forças parece, né, que não está muito a nosso favor hoje. Né. E em relação à sua pesquisa, Cris, acho que ela implica algumas contradições, presentes mesmo. Né? Quer dizer, eu empregaria alguém, né, que tivesse passado por sistema prisional, mas não casaria com alguém que tivesse passado. Né? Então, veja, ainda uma relação, quer dizer, nos dois casos teria relação de poder aí, né? Eu posso empregar alguém, manter uma relação de poder, e posso casar com alguém, manter uma relação de poder. Mas é interessante, não é, que eu empregaria, mas não casaria. Não é? Mas, professor, tem um dado interessante que também tem o servilismo que a gente tem no Brasil, né? Vai empregar, mas qual é o tipo de emprego que vai dar? É um emprego subalterno, aquele emprego que não vai ser prestigiado, também tem isso. É um trabalho doméstico, uma coisa mais operacional. E aí vamos. Mal remunerado. O Maurício mostrou quantos diplomas ele tem, quantos cursos ele faz, e ainda tem essa marca na sociedade que não tem uma oportunidade, né? Isso. Bom, vou deixar para os colegas também responderem. Fala aí, Maurício. Paula. Aí seria a oportunidade com a equidade, né? Que não existe, né? E é que nem a Minéia está falando ali, não existe empatia de muitas pessoas, né? Essa sua pesquisa aí, ela, para mim, de uma certa maneira, que nem o professor falou, também penso dessa maneira, a resposta do waiver, do parceirão lá também, o professor falou bem também. Acho que o questionamento, eu só penso o seguinte: enquanto o sistema estiver dando dinheiro para alguém, não muda. Não adianta que não vai mudar. Pode ter a solução que tiver, o ajuda que for, está dando dinheiro, não vai mudar. E o sistema capitalista é calcado nessa premissa, né, Maurício? Sim. Os caras estão ganhando em cima disso daí. Então, se o sistema estiver quieto,
eles estão ganhando, para eles está bom. Se o sistema penitenciário, digo, o sistema penitenciário, não falando na engrenagem total, mas vamos falar ali no sistema penitenciário, eles também estão ganhando, porque eles vão ter que investir mais em segurança, tirar da educação. Pô, mas tirar da educação para investir na segurança. Puta merda. Errou. Não existe, não consigo ver uma lógica. Eu que fiquei um monte de ano preso na prisão, não consigo ver uma lógica nessa. Quando o professor chega e fala da melhora dos psicólogos que passarão pelas faculdades, estamos ferrados. O cara que está preso lá está ferrado, os caras estão mandando os professores de qualidade embora, estão sucateando estudo particular, público. Ferrou de verdade. Aí deu até desânimo. Quando o professor foi, eu falei, nossa, estão ferrados os caras que estão presos lá e precisar desse positivo para sair, porque o que nós estamos vendo é que a intenção dos caras é fazer uma piora nesse trabalho, para ter piores, para eles ficar lá mesmo, para estar agindo de acordo com o maquinário do Estado. Então, é difícil. Os convites aí, professor, que os meninos fez aí... Se me permite só um adendo? Detenção aí. Me permite só um... Fala, professor. Não, vamos fazer. O único adendo que eu queria fazer na sua fala é que, assim, ficaram muitos professores bons, continuam muitos professores bons, mas parece que a qualidade do trabalho, ou que as condições de trabalho, né, serão mais precarizadas. E aí, veja, aí você não tem muito como fazer, né? Ou faz menos. Né? Então, assim, acho que alguns professores bons saíram, mas ficaram outros. Mas é que a qualidade do trabalho, a relação de trabalho vai ficar pior. Então, esse acho que é o problema que vai se manter e vai se agravar nos próximos meses. E olha, as perguntas aqui são infinitas, professor e Maurício. E olha, é tudo relacionado ao que a gente está falando, né? A Elaine Monteiro fala, nosso atual governo prega a privatização do sistema prisional. Qual a visão de vocês sobre esse assunto? Acho que a gente já debateu de outras formas, né? E a Minéia Pereira, na minha opinião, tudo começa pelo sistema. Se não começarmos a escolher melhor, então nossos dirigentes também, né, nunca vai mudar nada. Podemos fazer os pequenos trabalhos, mas o ser humano precisa ter empatia, e o problema é de todos nós. Realmente é um problema de todos nós, né? E ela fala assim que tem essa sensação da gente estar enxugando gelo, né? Desviando dinheiros, escolhendo as vidas que importam e as vidas que não importam, e é uma coisa muito... E esse tema vai por horas, se a gente ficar aqui falando, né? Paula, se quiser fazer uma pontuação rápida para a gente já concluir a nossa live, pelo menos essa primeira conversa que a gente teve com as pessoas, né? A gente pode abrir outras pautas para a gente continuar conversando. Acho que sim. O que eu queria acrescentar, a minha opinião sobre os psicólogos dentro do sistema prisional, é que, como o professor Arlindo falou, muitas vezes os profissionais eles estão alienados a trabalhar ali em prol do governo, em prol do sistema penitenciário. Eles não conseguem fazer uma transformação, porque, na verdade, assistente social e psicólogos, eles estão ali para efetivar o direito do sujeito, né? Como diz a própria Constituição Federal, que diz que, de 1988, que diz que todos os cidadãos têm o mínimo de direito. Respondendo à pergunta do rapaz que eu esqueci o nome, essa Constituição, que ela diz que você tem o mínimo de direito, ela já faz uma inclusão perversa do sujeito, porque ela te minimiza, ela coloca que você tem o mínimo de direito à educação, à saúde, ao lazer, à habitação. Então, se ela te coloca como o mínimo de direito, quais são as políticas públicas que, de fato, inclui o sujeito que está em regresso, está saindo do sistema prisional e está aí buscando um mercado de trabalho? Exato. Qual que é a política que nos abrange? Qual que é a política que vai amparar a família daquele que está detido, seja por um crime cometido ou seja por um crime imposto? Porque hoje o que a gente vê na sociedade é um governo
dando autoridade para matança, capacitando aqueles que têm a carteira, que eles podem matar e não são punidos, porque muitas vezes, quando uma pessoa comum é presa, uma pessoa pobre é presa, ela passa 1 semana, 2 semanas na televisão e é falado todos os dias isso. Mas quando é preso um policial por matar uma pessoa negra, pobre, da periferia, é falado só naquele dia e depois é esquecido. Imagine o nosso governante comete crimes, né, de violência de gênero, crimes emancipando a sociedade a se armar para poder ter uma guerra civil, e a gente não vê ele respondendo por isso, né? Então, para todos que estão nos assistindo, eu quero agradecer essa oportunidade de vocês estar neste debate, podendo abrir a sua mente para este lado, onde ninguém quer discutir, né? Eu costumo dizer, como assistente social, que hoje sou, que o assistente social, ele não foi constituído para poder ser aquela pessoa que vai te dar as coisas, mas nós somos multiplicadores de ideia, e os debates, ele faz com que você seja uma pessoa pensante, a qual o governo vem trazendo para a nossa sociedade com os cortes de verba na educação, tirando algumas matérias que te faz ser um pensante, que te faz ser um atuante politicamente, a você ser um alienado e não discutir nada, e não querer abrir campos para essas discussões. Então, Cris, professor, vocês estão de parabéns por abrir essa oportunidade para a gente mostrar a nossa história e falar que nem todos que estão dentro do sistema prisional são criminosos e merecem a morte, como é dito aí, pela sociedade, mas que nós somos uns seres que muitas vezes somos injustiçados, e nós estamos aqui para mostrar isso e para abrir mais debates e mostrar que, mesmo sendo um ex-regresso, nós somos cidadãos de direitos e que precisamos buscar e resgatar os nossos sonhos, que muitas vezes ficam mortos lá dentro do sistema prisional. Muitos de nós conseguimos sair do sistema prisionais, e muitos deles ficaram no sistema prisionais. Aqueles que foram mortos, seja pelos próprios presos, ou seja por alguma rebelião, pelos polícia, que quando os polícias falam que um matou o outro, a sociedade não questiona. Simplesmente a sociedade coloca os presos como monstros da sociedade. E os verdadeiros monstros são aqueles que constituem as políticas públicas, que têm o poder da caneta na mão, e que são aqueles que podem mudar a história daqueles que estão ainda dentro do sistema prisional e aqueles que saíram do sistema prisional e precisam de um amparo. Isso mesmo, Paula, e a gente precisa ampliar o debate, né, e o objetivo dessa live é fazer essa ponte entre todos nós, entre todas as pessoas da sociedade, e é essa psicologia que eu aprendi na universidade com o professor Arlindo. Professor Arlindo, hoje colega de trabalho, e a gente está lutando pelas pautas que a gente acredita, junto com vocês, também nessa pauta multiprofissional, multi-interdisciplinar, né, com outras áreas, outros profissionais também, e é muito importante isso, né? Então, esse diálogo, a gente tem que ter esse diálogo construtivo, não se contrapor, né, ainda na condição do preso, né, com o preso, ou dificultar ainda mais na nossa posição como assistente social, como psicólogos, né? A gente precisa fazer essa ponte. Só para encerrar, eu lembrei também do conceito do Goffman, que a gente utilizou no nosso trabalho da iniciação científica, quando ele define estigma, né? Falando que ele é um atributo, o estigma, profundamente, né, depreciativo, mas ele tem duas formas de ser entendido, né? Tanto na forma positiva ou negativa, que nós já falamos, né? Depende de quem que eu estou falando, mas acho que um ponto bem importante, que o atributo, claro que ele pode tanto elogiar quanto depreciar, né, mas que é necessária a linguagem de relações, e não somente de atributos, que tem tudo a ver com o que nós falamos no começo, né, então a gente tem que ver essas tramas das relações, né,
O que a gente coloca em palavra, o que a gente coloca em ato, o que a gente coloca em lei, o que a gente coloca como regra na nossa sociedade, de exclusão, de inclusão, de injustiça, de desigualdade, em todo esse cenário todo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, o que vocês trouxeram de contribuição para esse debate, para essa live. Arlindo Lourenço, Maurício Monteiro, Paula Ituaçu, vocês foram formidáveis. Gostaria muito, muito, muito de agradecê-los e está aqui aberto também o convite para próximas pautas para a gente continuar essa conversa. Estaremos juntos. Né, Maurício? Estaremos juntos, hein? E, Paula, estaremos juntos. Disposição de vocês aí. Eu queria só mandar um abração aqui para o professor Alexandre aí, ó, doutor e professor Alexandre Carvalho. Falei para ele que eu prefiro chamar de professor, porque professor acho que é o top das profissões. E ele está aí com nós do canal Ju Soberano, professor, gente boa, da Rádio Boa Música. Professor, abração, hein? Prazer em tê-lo aí, hein? E ele colocou o comentário dele aqui, né? Falando sobre a lei de execução penal. Eu peço desculpa porque eu estou pelo celular e eu não consigo ver quem é que está na live, as perguntas eu não consigo ver direito, mas eu quero deixar um abraço para todos, que se sinta abraçado, né? Quero agradecer mais uma vez o meu amigo Maurício, que eu conheci através da irmã dele, que é uma assistente social fantástica, e através do Maurício eu conheci o professor Arlindo, que me trouxe uma oportunidade fantástica de fazer uma palestra junto com o meu amigo lá na Uninove, né? E através dele conheci a professora Fátima, que é uma psicóloga também, conheci através do Maurício o Sidney, quero deixar um abraço para ele, tá bom? E a todos que estão aí nessa live. A rede de contatos ampliadas. Gente, agora eu tenho dia de detenção lá, hein, Leila? Lá, vai esquecer, viu? Tantos dias de detenção. Salve, Maurício. Obrigado, Alexandre. E o salve dele, a gente deixa um salve para todo mundo, para todos que nos acompanharam. Obrigada, boa noite. Obrigada. Salve geral. Salve geral. Direito à revolução. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais. Boa noite. Caraca.